graça e a paz de Jesus esteja no coração de toda a amada igreja. Amém. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria, um prazer. Servir a Deus já é um prazer. Quem tem prazer aqui de servir a Deus? É bom demais. E servir a Deus ainda com novos irmãos, cada dia mais que no céu nós vamos todos morar junto, vai alegrando ainda mais o nosso coração. A gente vai conhecendo quem vai conviver com a gente lá no reino dos céus. E o gostoso é assim, é quando a gente sabe que o Senhor tem vários ministérios aqui na terra, mas povo Ele tem um só, é quem é de Jesus. E que possamos caminhar assim como o povo de Cristo, amém? Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui tem a sua esperança no Senhor? Quem espera no Senhor? A Bíblia diz que a esperança adiada, a esperança demorada, ela enfraquece, ela é podridão nos ossos. E ossos traz a ideia de estrutura, de alicerce, de base. Mas o desejo chegado é a árvore de vida. A nossa esperança está no Senhor, Ele é chegado. Então a nossa estrutura não vai desabar. Olha para o irmão que está do outro lado, diga, a tua estrutura não vai desabar. Diga, se o Senhor é a tua esperança, diga, se o Senhor é aquilo que você confia, se Ele é a base forte da tua vida, pode ficar tranquilo, a casa não vai cair. Você quer isso? Não, glória a Deus. Jesus, podem sentar, irmãos, Jesus, podem sentar. Pastor Edmilson, pastora Silvana e toda a igreja, é uma alegria. Novamente gostaria de deixar bem claro que está muito feliz de estar aqui hoje, junto da minha esposa, a pastora Angélica, que está aí, meu filhinho que está lá jogando com o Tiaguinho, e alguns irmãos amados da Igreja Família de Cristo que vieram nos acompanhar aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que colocar no coração é isso. Quando a nossa confiança, quando a nossa esperança está no Senhor, a casa não cai. Isso não significa que o vento não vai soprar, significa que ela não vai cair. Isso não significa que janelas não vão bater, ou que o vento não vai assobiar. Quem aqui já ficou assustado por causa do barulho de vento, de janela batendo? Isso assusta. E uma das estratégias do diabo é essa. Ele sabe que ele não pode tocar naquele que é nascido de Deus, que deu a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Senhor, aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. E o que ele faz então? Ele te convida. Por que eu estou falando isso? Como é que o pecado entrou na terra? Alguém sabe responder? Como é através de quem que o pecado entrou na terra? Adão. Me fale uma coisa, o diabo incorporado na serpente tocou em Adão? Não. Então, pastor, claro, foi ela. Tocou em ela? Também. Sabe por quê? Porque sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva tinha uma marca de Deus. Eles foram criados por Deus, para Deus, a imagem e semelhança de Deus. Hoje em Cristo nós somos recriados assim, e o diabo não pode tocar. E o que ele faz então para nos derrubar? Ele faz o mesmo que ele fez com Adão e Eva. Ele aparece disfarçado de propostas boas, de desejos tentadores, e nos convida a ir até Ele. Ele nos convida a tocar naquilo que Ele está servindo, porque assim nós estabelecemos uma ponte entre nós e Ele. Então note que Ele não vai tocar em mim e em você se nós não abrirmos uma porta para Ele, se nós não dermos uma brecha para Ele. E se talvez a tua esperança, pastor, aquilo que eu espero, aquilo que eu confio em Deus, parece que está demorando demais, está me deixando um pouco fraco, eu já estou me sentindo uma pessoa frágil nessa batalha. Renove hoje a sua confiança em Deus. Se havia uma ponte pela qual o diabo vinha e enfraquecia você, tentava tocar em você, nessa noite que ela caia por terra e a glória de Deus se estabelece. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29. Quando o pastor Edmilson me convidou para ministrar, eu com alegria aceitei o convite. E quando ele mandou para mim o tema desse propósito, dessa campanha,
eu falei é de Deus. Porque naquela semana que o Senhor me mandou o tempo, eu tinha ministrado uma palavra que é a palavra que eu vou ministrar hoje aqui, que ela vem tratar justamente disso. Na semana que o pastor Edmilson falou comigo, eu ministrei na igreja uma mensagem que eu falei: Senhor, o Senhor pode até me dar uma mensagem nova, Ele dá diferente, eu quero que hoje você pregue outra coisa, mas eu já tenho a mensagem para essa campanha, já está pronta, porque logo que eu ministrei, o pastor Edmilson veio convidar. Então tenha certeza, irmãos, que aquilo que nós vamos ouvir aqui, porque não pense que aquele que ministra não ouve, não. Eu já estou sendo ministrado e abençoado por Deus aqui. Aquilo que Deus tem para falar conosco hoje aqui já estava na agenda de Deus faz tempo. E eu tenho a certeza que vai ser Deus na nossa vida. Provérbios 29, versículo de número 25, diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto onde? Em algo retiro. Tem uma outra tradução que diz: o receio do homem lhe armará laços. Quem tem essa tradução? O receio do homem. Boa parte. Esse temor aqui, conforme a minha tradução, não é temor no sentido de respeito, como o temor que nós temos que ter por Deus. É no sentido de medo, de receio, de preocupação demasiada. É aquela preocupação que você fica desesperado. Já não é preocupação, é medo. Eu dou um exemplo seguinte: há algum tempo atrás, eu recebi uma notícia muito triste, que um amigo tinha sido diagnosticado com câncer no estômago. E quais foram os sintomas que levaram esse amigo a ir até o médico? Aí ele sentia muita dor no estômago. Alguém aqui já sentiu dor no estômago? Quando veio essa notícia, eu lembro, esses dias eu estava me lembrando, arrumando uns e-mails, eu encontrei o e-mail do meu pai. Ele é amigo nosso, a família era amigo nosso, já está com Jesus, mas a família o conhecia bastante. E quando eu comentei com meus familiares, são lá de Ribeirão Preto, falei: olha, orem por esse amigo que foi diagnosticado assim, assim. Mas quais foram os sintomas? Olha, ele estava sentindo uma dor de estômago há algum tempo. No dia seguinte, meu pai me mandou um e-mail: a sua mãe e o seu cunhado já marcaram o gasto. Um já vai fazer endoscopia hoje, o outro amanhã. Porque como eles ouviram a notícia que aquele amigo que sentiu dor de estômago estava com câncer, eles já correram desesperados, já tem outro preocupado. Irmãos, quando notícias desse tipo chegam perto de nós, elas vêm para tentar abalar a estrutura que já estava estabelecida em Deus, que é a nossa fé. Quantas vezes você está caminhando bem, mas de repente alguém vem e fala algo, fala de uma preocupação, e a preocupação daquela pessoa torna um pavor na sua vida. Quem já passou por isso? Alguém que chega e fala assim: olha, eu estou desconfiado que o meu filho, eu estou desconfiado que a minha filha está andando com más companhias, porque ele começou a ter um comportamento assim. Na hora você já começa a falar: meu filho também age assim. Quem aqui tem filhos já fez isso? A gente já começa a pensar. Alguém fala: olha, tal pessoa está com uma doença, é coisa séria. Quais foram os sintomas? Ixi, um dia eu senti isso também. A pessoa tem sentido muito cansaço. Fala: eu também tenho sentido. Mas você corre para todo lado. O que eu quero dizer? Nós temos que vigiar, nós temos que nos cuidar. Mas a Bíblia diz que o receio, o medo, a desconfiança do homem arma laços. Sabe por quê? Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz por intermédio da fé, da nossa fé. A fé é um sinal de que nós somos de Deus, de que nós confiamos em Deus. A fé é o caminho que vai nos levar à salvação, é o caminho que nos leva à cura, é o caminho que nos leva a conquistar tudo nessa vida. E a falta de fé, a incredulidade, a contramão da fé, chega a ser para Deus um insulto, um desrespeito. É você e eu muitas vezes dizer mais ou menos assim: Deus, eu sei que o Senhor pode, mas eu não acredito. Eu sei que o Senhor tem poder, mas eu não estou acreditando que na minha vida vai acontecer. Quem já pensou assim? Levanta a mão. É esse receio do homem que arma laços. E a Bíblia deixa claro: o receio, o temor, o medo, a desconfiança do homem arma laços. E quantas vezes, sem perceber, nós caímos em laço, sem saber que estávamos caindo em laço, por causa do medo, por causa do receio,
por causa da desconfiança. Você quer ver um exemplo disso? Vamos para Jó, capítulo de número 3. Jó, voltar um pouquinho aí na Bíblia, capítulo 3. O capítulo 1 e 2 eu não vou ler para não estender, mas eu creio que todos aqui conhecem a história de Jó. Jó foi citado por Deus, não por ele mesmo, nem por algum amigo, por Deus, como um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus que se desviava do mal. Jó foi citado por Deus como um homem o mais temente na sua época. Ninguém existia. Deus disse: não existe ninguém semelhante a Jó. E quando os filhos de Deus se apresentam ao Senhor, vem o diabo, Satanás no meio deles, e começa, e Deus fala: você viu meu servo Jó? Esse homem é um exemplo, esse homem é demais, esse homem anda na minha presença. E o diabo disse: olha, mas é o seguinte, se você for de bens, você for de tudo que ele tem, que um homem pode querer nessa vida, tira tudo que ele tem. Tira os filhos, tira os bens, depois já volta, ela toca na saúde também. E Deus permitiu. O diabo então tocou, destruiu os bens de Jó, matou os filhos. Era uma notícia triste atrás de outra. O que me chama a atenção é que quando Jó recebeu as notícias ruins, ele adorou a Deus, não ao problema, a Deus, porque ele sabia que Deus era maior. Você crê que Deus é maior? Amém. Ele adorou a Deus. E aí, no capítulo 3, Jó começou a entender o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Olha o capítulo 3 de Jó, versículo 25. Olha o que Jó diz: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Lembra que nós lemos lá em Provérbios? O temor, o receio do homem arma laço. Jó foi um homem que Deus o exaltou, Deus o elogiou, Deus o destacou no meio de todos os homens. Porém, havia no coração de Jó intimamente um receio, um temor de que um dia Deus não sopraria a seu favor, um dia Deus já não o ajudaria, que ele ficaria sozinho. Em outras palavras, a falta de fé. E por causa disso, foi um laço armado para o diabo entrar e tocar na vida de Jó. Irmãos, quantas coisas nós já passamos na vida por causa do receio. Quantas coisas nós já passamos na vida por causa desse temor, desse medo, dessa preocupação desesperada. Quantos problemas nós poderíamos ter evitado simplesmente dizendo: eu confio em Deus, a minha fé está no Senhor, naquele que criou os céus e a terra. Ele é o Deus da minha vida, Ele cuida da minha vida. Mas como Jó, muitas vezes nós ficamos desconfiados. É igual aquela história do menino. Ele fala: eu confio desconfiando. Eu confio, mas eu confio desconfiando, que é melhor. Porque de repente, se eu cair, pelo menos eu não caio com as costas no chão. É aquele que fala: eu caio bem. Só que com Deus nós não podemos ser assim. Deus ministrou ao meu coração há algum tempo, e isso veio à minha memória esses dias, que enquanto nós não tivermos a coragem de chegar diante de Deus e abrir toda a nossa vida para Ele, nós também não temos o direito de dizer: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Enquanto nós não tivermos a coragem de chegar, apesar de Ele saber de tudo, enquanto não tivermos essa coragem de dizer: Deus, olha, eu estou abrindo toda a minha vida para o Senhor, coisas que me envergonham, coisas que me deixam tristes e coisas que me alegram, mas tudo eu estou abrindo para o Senhor. Enquanto nós não tivermos essa coragem de chegar diante de Deus e fazer esse tipo de oração, nós não temos o direito de querer dizer: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? Porque se Ele não tem liberdade em toda a minha casa, como é que Ele vai fazer tudo na minha vida? Ele só faz à medida que Ele tem liberdade. Isso aí está em Apocalipse. Eis que estou à porta aí, bate. Ele não arromba, não entra pela janela. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele comigo. Se eu abrir para Deus a porta da sala da minha casa e disser: Senhor, pode ficar à vontade aqui. Aqui para o fundo o Senhor não entra, porque está meio bagunçado, eu não quero que o Senhor veja. Quem já fez isso quando recebeu uma visita em casa? Quem já fez isso? Levanta a mão. Olha, fica à vontade, você só não repara não. Aí a pessoa fala assim: não, mas não, vamos ficar aqui na cozinha, eu gosto tanto dessa cozinha. Nunca fica na cozinha. Mas é porque da sala para lá o negócio é sério. Irmãos, Deus
filho, certamente morrerás e não viverás. O que Isaías fez? Advertiu o rei Ezequias. O rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar e dizer: Senhor, eu andei na tua presença, o Senhor sabe que eu andei reto, o Senhor sabe que eu sou um homem que sirvo o Senhor. E começou a falar e se justificar. Só que chega um ponto da oração do rei Ezequias que a Bíblia diz que ele começa a chorar. Aquele é o ponto em que toda a justiça do rei Ezequias foi embora e começou a aparecer a vergonha dele. Deus naquele momento começou a trazer à memória do rei Ezequias alguma coisa que tinha oculto, que precisava ser acertado, e foi. O profeta Isaías diz: Deus ouviu a tua oração, você tem mais 15 anos de bônus. Irmãos, aquilo que parecia perdido na tua vida, Deus hoje quer ampliar. Deus quer te dar um bônus naquilo que falaram que era o fim. Mas abre tudo, não fica com receio, não olhe desconfiado diante de Deus. Pastor, se eu chegar para Deus e disser algumas coisas, Ele nem vai gostar mais de mim, Ele não vai querer me abençoar. Ele já sabe tudo. Ele só está esperando uma atitude sincera. Ele só está esperando uma atitude de confiança. Volto a perguntar: quem aqui tem filhos? Quem gostaria e gosta que seus filhos confiem 100% em você? Que se tiver que falar de uma fraqueza, de um problema, de uma dificuldade, fale com você e não com outra pessoa. Peça ajuda a você e não a outra pessoa. Será que o nosso Pai ama menos do que você e eu? Se o meu filho um dia for tentado a usar droga ou qualquer coisa, eu espero que ele fale comigo: Pai, eu estou sendo tentado a usar droga, me ajude em oração. Do que ele fale com um amigo: o que você acha? O que o amigo vai falar? Vamos embora, mano, já era. Porque se não falar com os pais e for falar com o amigo, já vai falar com o amigo que vai dizer vamos. Não vai falar com aquele que fala não, porque o que fala não, ele já sabe que o pai e a mãe vão dizer não. Irmãos, Deus está esperando filhos que confiem plenamente no seu caráter. Há esperança. Para quê? Para aquele que confia. Aquele que quando sente o cheiro das águas, a palavra de Deus, quando ele sente que a palavra de Deus está se movendo em seu favor. A Bíblia diz que essas águas que fluem do trono de Deus, que existe um rio cujas águas correm do trono e vêm para saciar nossa sede. Que águas são essas? Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, e aqui é o trono para Deus. O altar é o lugar para a habitação do Senhor, e tem águas aqui jorrando nesse lugar. Aquele que vai se abrindo para Deus, vai renovando as suas esperanças, vai voltando a caminhar na fé, e vai começar a se preparar para viver o impossível e o sobrenatural na sua vida. Mas enquanto vamos para um culto desconfiados, enquanto fazemos uma oração desconfiados, enquanto lemos a Bíblia desconfiados, e você quer ver só quem é que já leu a Bíblia desconfiado? Eu. Quem mais? Levanta a mão. Eu já li, desconfiado. Quem já leu a Bíblia com medo? Levanta a mão. Eu já li. Senhor, por favor, Senhor, não fala isso não, porque eu não quero ouvir. Eu abro e ele fala. Fala: Senhor, essa não valeu, vamos para a próxima, de novo. Alguém mais já passou por essa experiência? Esse receio é abalaço. Aí a gente ainda tenta chegar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor viu que eu estava certo, deu errado. Aí Deus está olhando e está dizendo: deu errado, porque você foi desconfiado. Se confiasse em mim, não dava errado. Você quer ver a prova disso? O apóstolo Pedro, aquele homem foi o único homem dentre 12 discípulos que Jesus tinha que teve a coragem de andar por cima das águas com Jesus. Mas por quê? Porque Jesus disse para ele: vem. E o Pedro fez o quê? Foi. Se o Senhor falar, se é o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas, que eu irei. Sabe por que Pedro falou isso? Porque Pedro conhecia Jesus intimamente. Ele sabia que o poder que estava sobre Jesus, Jesus estava entregando aos seus discípulos. Se é Ele andando sobre as águas, Ele vai me dar esse mesmo poder. É o Senhor, manda Ele ter contigo. Jesus falou: então vem. Quem crê nesse caráter de Jesus? Pedro sabia que o poder que estava em Jesus era liberado para ele. Você crê nisso? Então a tua vida tem poder para abençoar a vida de muita gente. Não fica: eu sou muito. Não, você é aquele por quem Jesus morreu para derramar poder sobre a tua vida, para você ser testemunha dele, para o mundo reconhecer que existe um Deus vivo hoje, operando maravilhas. É Jesus em você. E aí Pedro começou a ir. Só que a Bíblia diz que, sentindo o vento forte, sentindo a tempestade, a força do vento que era contrária, e a força das águas, teve medo e eu fui. O receio de Pedro no meio da caminhada, ele começou bem, mas no
andando em cima das águas. Pedro não está mais não, Pedro. A hora que ele começou a falar, estou andando em cima das águas. Afundou. Só que a misericórdia de Deus estava aqui. E hoje Jesus está aqui e a misericórdia de Deus continua. Pedro não clamou, Pedro não esperou. É um outro erro que a gente comete. Quando a gente anda desconfiado e por causa disso afunda, a gente fala assim: agora eu não posso nem orar. Nesse momento Deus não quer nem me ouvir. Deus deve estar com uma raiva de mim, que Ele avisou, eu duvidei. Eu não tenho nem coragem de orar. Quem já passou por isso? Eu não tenho nem coragem, estou até com vergonha. Eu vou esperar amanhã, eu vou lá na igreja, eu vou lá, Deus vai usar o pastor Edmilson, vai usar a pastora Silvana, vai usar quem for lá pregar, aí vai falar a palavra, aí eu vou pedir perdão para Deus, aí eu vou orar, Deus vai voltar a me ouvir, porque agora Deus nem quer me ouvir. Irmão, se Pedro tivesse pensado assim, tinha morrido afogado. Pedro precisava de perdão, de graça, de misericórdia, de oportunidade na hora, e na hora ele recebeu. Então sabe qual é a hora que Deus quer levantar aquele que está afundando? Na hora! Não espera depois. Não pensa que Deus ficou bravinho, com raiva, magoado, que tem que esperar baixar a poeira. Não, é na hora que eu clamo, é na hora que você clama, que Ele estende a mão, tira a gente do sufoco e coloca no barco, acalma a tempestade e mostra a glória dele na nossa vida. Há esperança para quem começou a afundar depois de ter começado a caminhar com Jesus. Há esperança para quem está enfrentando uma tempestade e não tem Jesus dentro do barco, ele vem andando sobre as águas. Há esperança para quem tem Jesus dentro do barco. Em outra oportunidade, os discípulos navegando com Jesus e Jesus dormindo na popa. Para quem está levando Jesus dormindo, adormecido na tua vida. Tem gente que conhece Jesus, conhece a palavra, vem à igreja, mas há muito tempo a palavra está adormecida. Ela não faz nada. A pessoa fala: eu sei que eu vou para o céu, eu vim para a igreja para congregar e eu sei que eu vou para o céu. Aí alguém pergunta: qual foi a última experiência que teve com Deus, o último testemunho, a última bênção, a última vez que Deus te usou para abençoar alguém ou que abençoou a sua vida? E quando fala em bênção, não é só: eu troquei de carro que é bênção, eu fui para... Não, bênção, toda sorte de bênçãos. Deus te usou para orar por alguém, abriu os olhos de alguém que estava perdido, ajudou alguém a se entregar a Cristo, que é a maior bênção que a gente pode alcançar. Tem gente que há muito tempo não sabe o que é isso. A pessoa só vem à igreja e volta para casa. Vem à igreja e volta para casa. Vem à igreja, aí fala: pessoal, vai ter uma atividade, vai ter um propósito. Não, eu já venho à igreja no domingo congregar, na quinta também, só campanha, e volto para casa. Jesus está dentro do bar. Ela vem com a Bíblia, ela ora, ela lê a Bíblia, ela deu a vida dela para Jesus, ela participa da Santa Ceia, mas Jesus está dormindo. Na vida dela, ele não age. Irmãos, uma pessoa dormindo, exceto se for sonâmbulo, Jesus, eu creio que não é sonâmbulo. A pessoa faz alguma coisa dormindo? Ajuda alguém dormindo? Ajuda alguém dormindo? Nem Jesus ajudou os discípulos dormindo no meio da tempestade, ficou dormindo no barco. Enquanto não despertaram Jesus, enquanto acordaram ele não fez nada. Dormindo não faz. Eles tinham Jesus dentro do barco, deixaram ele dormir. E vão ter gente deixando a esperança dormir no seu coração. E a hora que o barco está para virar, a pessoa fala: meu Deus, e agora? E aí quando vão acordar, Jesus faz igual fizeram os discípulos: o senhor não se importa que a gente venha perecer? O senhor está aí dormindo numa boa, a gente está aqui tudo desesperado, o senhor não está nem aí para a gente? Ele fala: Jesus levantou e falou: até agora vocês não quiseram me ouvir, me deixar dormir, em vez de querer conhecer, aprender mais de mim, agora vocês querem reclamar, me carregar de qualquer jeito, e agora ainda querem reclamar. Irmãos, há esperança para aquele que clama a Jesus, ainda que ele esteja dentro do teu barco adormecido, ainda que ele esteja do outro lado da margem, que ele vem andando sobre as águas. Ainda que você diga como Jó: o que eu temia, hoje eu estou entendendo, o receio avolaço para a minha vida. A gente já volta aqui em Jó, mas vamos ver Provérbios de novo, capítulo 28. Olha como é sério essa questão de receio, de medo. Jó falou: que eu temia, me veio, me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Olha Provérbios 28. Provérbios capítulo 28. Olha por que o receio do homem arma laço para ele. Pastor, por que o receio do homem arma laço para ele? Em Jó, em Provérbios, aliás, capítulo 28, versículo
de número 1, diz assim: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como quem? Filho do Deus. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Não tem ninguém perseguindo, mas o ímpio está fugindo. Sabe o que é isso? Você já viu uma pessoa chegar, você está ali conversando, a pessoa chega, aí de repente, nossa, qualquer coisa, a pessoa: o que foi? Vocês estavam falando de mim, tá? Vocês estavam falando de mim. Não, só pode. Eu cheguei para o assunto, o que foi? Por que parou o assunto quando eu cheguei? Já viu? Não, eu estou, por favor. Alguém já viu isso? Só levanta a mão, pode fazer assim, tá vendo? Você tem que vir na igreja para ser Deus só, não para uma confusão. Quem tem gente nessa hora, tá vendo? Aí a coisa fica ruim. Você já viu isso? Quem já viu? O outro chegar para você: o que aquela pessoa está falando? Você está falando mal de mim, né? Não, porque ela não gosta de mim. Ela está falando alguma coisa de mim? Não, pode falar, você é meu amigo, você é minha amiga, me conta. Irmãos, hoje em dia com redes sociais, isso tem dia que Deus me dá a palavra para eu postar e falo: Senhor, o Senhor vai fazer isso comigo? Eu quero. Eu tenho palavras, eu sou sincero, eu tenho que pregar a verdade. Então depois eu vou prestar conta a Deus. Mentira? Não pode. Ele tem que viver a verdade, falar a verdade. O que tem de texto que Deus me deu para postar, eu falei: Senhor, se eu postar isso aqui vai ser um vespeiro, vai ser enfiar a mão no vespeiro. Senhor, melhor não. Não tem nada a ver com o José, com a Maria, mas o José e a Maria vão falar: é comigo, eu já sei, o pastor está mandando recadinho. Vocês não sabem como é que é a vida de pastor. O irmão não pede atendimento, alguém vem falar do problema de alguém, e Deus deu a palavra, você vai pregar aquela palavra, e você fala assim: já vem dando indireta. Irmãos, eu lá na igreja eu costumo dizer: não tem direta, é direta, é com você mesmo. É com você, não pensa que alguém seja, é com você, como é comigo essa palavra. É comigo e com você. Quem crê que é com a gente? Agora, os ímpios. Quem são os ímpios? Não é o pessoal que está lá no mundão lá fora. É quem conhece a palavra, ouviu a palavra, mas não pratica. Ele ouve, ele sabe o que é certo. Ele ouve ser ministrado sobre o dízimo. Ele ouve ser ministrado sobre a oferta. Ele ouve sobre a comunhão. Ele ouve sobre perdoar, sobre receber perdão, sobre andar na verdade. Mas ele não pratica. Ele fala: não, eu tenho o meu jeito, não, eu sou assim, não tem nada demais, Deus me entende do jeito que eu sou, não, Deus me alcançou como eu estava, alcançou. Foi trazida uma mulher adúltera, em pleno ato de adultério, aos pés de Jesus. Jesus perdoou, mas disse: vai e não recebeu como estava, enviou transformado. A igreja está de portas abertas para receber todo mundo do jeito que está, mas a hora que recebeu aqui, a hora que for sair lá fora, já começa a transformação na tua vida, porque aqui dentro é lugar de transformação na vida de todo aquele que pisa os pés na casa do Senhor. Mas tem gente que acha que igreja é casa de autoajuda. O pastor vai dizer: não, está tudo bem, 2 mulheres, mas você está devolvendo dízimo, pode ficar com as 2, sustenta elas na igreja, Deus te abençoe. Não, marido de uma só mulher, e vai pedir perdão para sua esposa e consertar o teu casamento. Se precisar, eu vou ficar no meio lá e tomar panelada. Eu tenho um caso que eu falei: irmão, olha, ele veio e falou: pastor, a palavra falou muito sério, eu vou pedir perdão à minha esposa, eu traí isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei: irmão, se quiser, ele é a pastora Angélica, eu sentar. Ele falou: pastor, eu quero. Eu falei: eu sei, se ela for bater, tem mais gente para apanhar. A esposa dele é brava. Ele arrumou uma confusão grande aquele ali. Grande, não pelo tamanho dela, pela braveza. Mas pelo menos ele pôs a casa em ordem, está colocando a vida em ordem. Agora, o ímpio, ninguém está falando nada, ele vive desconfiado. Você quer ver se nós estamos andando, nós, aí estou falando de nós, na impiedade? É quando a gente vive igual Jó, homem de Deus. Deus falou: esse homem é um exemplo, mas no fundo Jó tem uma desconfiança de que Deus não vai abençoá-lo a vida.